Começa agora o Bate-Papo NG, podcast produzido pelo portal Notícias Goiás para você. Vem com a gente e fique bem informado com entrevistas exclusivas e um bate-papo interativo. Olá, você que está nos assistindo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Bate-Papo NG começando. Então entra lá no nosso YouTube, já segue a gente. Aí, ó, tem um joinha aqui, clica lá, isso ajuda a gente nesse programa, levar essa informação para mais pessoas. Se inscreve no canal, que é extremamente importante. E se você não segue a gente no Instagram, é @Portal Notícias Goiás. Vai viajar no final de semana? Pode ouvir essa entrevista também lá no Spotify. É fácil, Portal Notícias Goiás, você fica muito bem informado em todas as plataformas. E hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa extremamente importante do cenário político, lá da cidade de Anápolis, que eu vou apresentar para vocês agora. Ele é o vereador Jean Carlos Ribeiro, anapolino, formado em Direito, especializado em Direito Constitucional e Administrativo. Ele começou sua trajetória no serviço público aos 12 anos como trabalhador braçal na Prefeitura de Anápolis, mas sua carreira hoje inclui cargos como assessor jurídico e secretário interino. Jean também teve papel importante na criação da Secretaria Municipal de Habitação e na elaboração do plano diretor da cidade. Ele foi eleito vereador pela primeira vez em 2012 e desde então tem sido reeleito em todos os mandatos seguintes, sempre entre os mais votados. Em 2018 e 2022, disputou o cargo para deputado estadual, ficando na suplência. Hoje, filiado ao Partido Liberal PL, Jean é defensor dos servidores públicos e atua ativamente para melhorar a saúde e a infraestrutura da cidade de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Seja muito bem-vindo, vereador Jean Carlos. Prazer estar aqui, Vinícius, Portugal, aqueles que nos acompanham aqui pelo portal Goiás Notícias, Notícias Goiás, e aqui complementando a equipe técnica, César, Douglas, dizer que é uma satisfação poder participar com vocês e realmente me sinto prestigiado. Porque relembrando aqui, você fazendo essa breve leitura do nosso histórico, coincidentemente, agora pela manhã, estávamos na porta do parque, conhecido Parque da Matinha, Parque Antônio Mário Canedo, onde em 1987 fui recrutado como trabalhador braçal. Até hoje passou um filme lá, nós estávamos fazendo um lançamento da ampliação da iluminação de LED na cidade, iniciando pelo bairro Maracanã, onde é o parque. E você fez aí a leitura e me recordei aqui, coincidentemente estávamos lá. Mas é uma satisfação estar aqui, falar com seus internautas, aqueles que acompanham o portal, e dizer que estamos à disposição e trabalhando muito pela cidade de Anápolis. Excelente, vereador. Olhando para as suas bandeiras, a gente vê que o senhor defende muito o servidor público, né? E se eleger é muito difícil na política. E ser reeleito gera uma cobrança muito grande. E o senhor vem sendo reeleito e aumentando o seu número de votos. Que se deve essa evolução política na cidade de Anápolis, olhando para as bandeiras que o senhor defende, que é muito difícil, muitas vezes, servidor público, um reajuste, né? Não é muito fácil, mas qual que é o segredo? Na verdade, trabalhar as pautas dos servidores, ela é um trabalho permanente. São demandas históricas e é trabalhar entre a necessidade de se valorizar o servidor, o trabalhador, e as limitações da administração, as limitações financeiras e administrativas. Que às vezes até o município tem determinada disponibilidade de recursos, mas não pode ultrapassar um limite de gasto pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. E há todo um cenário, porque você tem demandas reprimidas de diversas categorias. Se você arruma uma determinada categoria, a outra fica também no reclame. Então, o ideal é se fazer os ajustes de forma geral na revisão de plano de carreira de todos os servidores. E isso tem sido realmente um desafio. Nesses já 3 mandatos que tivemos oportunidade, tivemos conquistas importantes para os servidores. E muitas dessas foram realmente empreitadas pelo nosso trabalho nos nossos mandatos. Então, isso nunca deixamos de ponderar como prioridade nos nossos mandatos. E o servidor tem reconhecido, embora muitas pautas não foram conquistadas, o trabalho, o esforço e a coerência têm sido, no meu entendimento, reconhecida. Obviamente, eu tenho minha base aí do setor público pelo histórico de ser servidor. Já agora, no dia 16 de março, completarei 38 anos como servidor público, né? Então, realmente, a minha vida ali
Mas também eu tenho, graças a Deus, uma infiltração em diversos segmentos da sociedade anapolina e, no geral, né, uma boa, graças a Deus, avaliação. Então, isso tem nos dado a condição de estar retornando, sendo reeleito, que de fato é muito difícil. Eu falo que a reeleição é mais difícil que a própria eleição, que você vai ser comparado, avaliado, o seu trabalho vai ser mensurado, então você realmente é mais difícil. Primeiro que muitas pessoas aí distorcem a real atribuição do vereador e você realmente não consegue atingir a todas as expectativas. Mas, no geral, nós temos feito um trabalho sério, com convicção e coerência, e isso tem nos permitido ter a confiança da população e estar mais uma vez no quarto mandato como vereador da cidade de Anápolis. Um dos grandes debates, vereador, de algumas cidades do estado de Goiás, os vereadores daquelas cidades, das maiores principalmente, terem a conhecida emenda impositiva. Goiânia tem aproximadamente 5 milhões agora para esse ano por vereador, senador Canedo tem, Aparecida está lutando. Como que é esse cenário em Anápolis, quando a gente olha a participação do vereador? Recentemente a gente até esteve lá na Câmara, até então ministro interino, Olavo Noleto, participou, foi debatido ali uma ajuda do governo federal, a gente sabe que nessa troca de gestão o município sofre muitas, né, consequências, mas quando o vereador tem aquele orçamento, o que você acha? É importante? A Anápolis tem? Qual que seria o valor? E a importância das emendas na gestão? Sim, de fato, até, salvo engano, 2020, nós não tínhamos o Instituto da Emenda Impositiva no orçamento do município de Anápolis. Foi até uma empreitada aí, compartilhada por mim e pelo vereador Jackson Charles, e nós tivemos então a aprovação da criação das emendas impositivas. E nesse primeiro momento, um valor bem tímido, simbólico, e agora, mais recentemente, foi revisado esse valor, que, salvo engano, hoje é 0,6 da receita corrente líquida, e isso está dando em torno de 370 mil reais por vereador. Por ano. Por ano. É um valor ainda bem, digamos aqui, aquém de realmente a expectativa dos colegas, mas foi o valor que nesse primeiro momento foi contemplado. E o que ocorreu de mais difícil é que nesses 4, 5 anos, nós infelizmente não tivemos o cumprimento dessas 4 anos, né, dessa emenda impositiva. Porque, no primeiro momento, veio pandemia, coincidentemente foi no ano da pandemia, nós abrimos mão naquele ano, 2020 e 2021, para a conclusão do antigo Cais Progresso, que hoje é o atual Hospital Alfredo Abrão, para concluir essas obras, os 3 milhões e pouco da parte de emendas impositivas foram destinados à conclusão daquela obra. Mas nos anos subsequentes não foi realmente cumprida a emenda positiva. Esse ano, as emendas com esse aporte maior, a expectativa que com a nova gestão do prefeito Márcio Correia possam ser efetivamente realizadas e cumpridas, dando realmente o respaldo e a execução da emenda apresentada e aprovada pelos vereadores. Nós somos 23 vereadores, 17 foram reeleitos, então grande parte das emendas, né, os vereadores continuam no mandato, e a nossa expectativa é que isso aconteça. São valores realmente pequenos, em considerando as demandas e os valores, muitas vezes, de obras, né? Mas elas podem deflagrar obras importantes. E às vezes acontece de um colega ou outro juntar a emenda em determinadas finalidades, né? De uma obra maior, de uma unidade de saúde. Então, eu particularmente, eu dispensei, destaquei a emenda para algumas instituições, Santa Casa, maternidade, eu acho que muitos destinaram a maternidade doutora Adalberto, a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, são instituições de saúde muito importantes na nossa cidade, o Banco de Leite também eu fiz, a Escola Paroquial Santo Antônio. Então, a expectativa é que nós possamos realmente esse ano ter a execução dessas emendas, e algumas instituições, como a maternidade, somadas todas as emendas de colega, são mais de 3 milhões. Sim. Então, acredito que são aportes importantes que determinadas instituições recebem e complementam o seu orçamento para custear as despesas. A expectativa é que, quem sabe, nesse ano, para a Lei de Diretriz Orçamentária de 2026, nós possamos avançar, quem sabe, aí nos valores também. Talvez mudar a porcentagem de 0,6 para 1%. Existe talvez. também um embróliozinho no cálculo lá, digamos aí, uma divergência de entendimento. Alguns entendem que seria um valor maior. Esse ano nós teremos
talvez a condição aí, com mais proximidade agora na base do governo do prefeito Márcio Corrêa, de discutir e realmente esclarecer isso, se esse valor pode ser realmente, de fato, um valor maior. Mas, de qualquer forma, seja o valor que for, o importante é que atenda, sobretudo, os interesses da população. E, nesse caso, lá, 50% das emendas tem que ser destinada à saúde, como é comum aí. Essas que ficaram na gestão do ex-prefeito são ficaram perdidas? 2 anos aí que realmente não foram cumpridas e, de fato, dificultou para que agora o novo gestor possa cumprir todos. Mas isso vai acontecer naturalmente, porque muitas delas são demandas importantes, os colegas podem apresentar indicações e até mesmo as emendas não impositivas. Eu, por exemplo, tenho várias emendas que foram aprovadas e não são impositivas. Aí, na verdade, são na ordem de muitos milhões. Salvo engano, as minhas chegaram na ordem de 2 milhões. Mas essas não são obrigatórias. Então, se o senhor vai em Brasília, aí a gente pode buscar aporte, de buscar com o deputado federal, estadual, os próprios senadores, mas também no próprio orçamento do município. Cabe o gestor tendo a disponibilidade, entendendo que aquela é uma prioridade realmente, acontecer. Né? Por exemplo, agora, nós tivemos uma destinação por parte do senador Vanderlan Cardoso de 5,5 milhões para a reforma do próprio Parque da Martim, que eu citava aqui agora há pouco. O senador Wilder Moraes também destinou, salvo engano, cerca aí também de 3 milhões em maquinários, equipamentos, e destinará também agora para a reforma de ferões. Inclusive, foi uma demanda que eu apresentei particularmente para ele. Então, assim, essas emendas são muito importantes que complementam o orçamento do município, principalmente nesse momento, que o município começa a pagar um empréstimo do chamado Programa Anápolis Invest, que realmente comprometeu, nesse primeiro momento, as questões financeiras do município, que o empréstimo começa a ser pago agora, em janeiro. Começou a ser pago agora. Teve um período de carência. E teve a carência, que encerrou agora. Em janeiro começou uma parcela, salvo engano, de 11 milhões. E agora, a partir de abril, mais um de 6 e tanto, somadas quase 18 milhões, o que naturalmente impacta significativamente na verba disponível do município. Porque nós temos uma receita razoável, mas tem muitas verbas carimbadas, que não são não passíveis de uso, a não ser o que é vinculado à educação, à saúde, algumas verbas específicas. Mas no que diz respeito à verba discricionária, ficou bastante comprometido. Então, mais do que nunca, as emendas vindas aí por deputados federais, senadores, serão bastante importantes nesse primeiro momento da gestão. Hoje a arrecadação lá gira em torno de 200 e pouco? Na verdade, o orçamento está previsto em 2,2 bi, mas uma parte dele, não, por exemplo, no ano passado se realizou por empréstimo. Então, naturalmente, há um percentual dessa expectativa que não será realizado, como acontece nos orçamentos normais. Hoje, em torno aí de 140 milhões mês. Então, é altíssima essa parcela? Não, 140 milhões mês é a arrecadação média da receita do município. Porque esses 2,2, o ano passado, salvo engano, se realizou 1,9, mas porque tínhamos empréstimos. Então, esse ano, talvez não se confirme novamente o 1,9. 1,9 bi. Mas se a prefeitura vai ter essa parcela de 18 meses, compromete a arrecadação mensal quase 10%, muito alta. É altíssimo. Por isso, o esforço da equipe econômica do prefeito Márcio, nesse momento, de revisar esse contrato, promover ajustes para dilatar prazo, para diminuir encargos e para, sobretudo, diminuir o valor da parcela, que, como você bem observou, compromete em grande parte o orçamento mensal do município. Então, nós temos aí empréstimo, por exemplo, aqui em Aparecida de Goiânia, se não me engano, foi adquirido um empréstimo com carência de 5 anos do Banco, se não me engano, Internacional, com custo, e juros muito menores. Então, há a possibilidade, se não conseguir a revisão junto à instituição bancária que forneceu o empréstimo, poder fazer a portabilidade. Mas isso tudo é lógico, com muito cuidado, e o município quer agir de forma sempre respeitosa aos contratos, e a ideia principal é, primeiro, revisar e viabilizar para que o município não sofra tanto com esse encargo relacionado aos empréstimos. Excelente. O senhor, como mesmo citou, defende bastante o servidor público. O senhor já alinhou aí com o prefeito Márcio Corrêa
o reajuste salarial de algumas categorias. Sim. Como que está esse processo? Olha, nós, não diferente, né? No início já, a database dos servidores já foi uma complexidade, porque existem alguns déficits pendentes, aí, alguns ajustes pendentes da administração anterior, que são, não salvo engano, aí 8,75% para os servidores administrativos e da saúde, e nós temos naturalmente o piso nacional dos professores, que já vem determinado pelo Ministério da Educação, e o magistério tem um recurso custeio diferente, que é o Fundeb. Então foi concedido o reajuste 6,27 à categoria dos professores, e naturalmente a nossa expectativa é que esse mesmo índice fosse aplicado aos demais servidores. Mas justamente em virtude desse comprometimento financeiro e do impacto de gasto pessoal de algumas alterações feitas no ano passado, que impactaram agora no terceiro quadrimestre, foi impossível se conceder o mesmo ajuste. E foi concedido o índice 4,83, que é o IPCA, conforme determina a lei. Mas ficamos em abertas negociações com o sindicato para que, em breve, assim que nós tivermos a arrecadação do IPTU, o fechamento do primeiro quadrimestre do ano de 2025, uma realidade melhor, ajuste financeiro dos empréstimos, uma realidade melhor das contas, avaliarmos novamente essa possibilidade de equiparar e também de parcelar o déficit, que está pendente da administração anterior. Agora, isso tudo depende de disponibilidade financeira. A vontade nossa é, sim, atender as expectativas de todos os servidores, até porque é uma pauta nossa, e também do prefeito Márcio Corrêa, valorizar o servidor efetivo. Tanto é que já ele estabeleceu uma portaria criando uma comissão para estudar a realização de concurso público no prazo de 90 dias. Vai se avaliar quais são as principais áreas que necessitam, mas para realizar o concurso também depende de disponibilidade orçamentária e financeira. Então, há todo um ajuste financeiro e orçamentário para viabilizar várias situações. O que nós sabemos demanda um certo prazo para que isso aconteça. Fechamento desse primeiro quadrimestre, houve a contenção de nomeação de cargos condicionados, de gastos em diversas áreas de contratos diversos, como locação de veículos, imóveis. Então, há uma série de medidas de contenção de despesa para promover os ajustes e, em breve, podemos ter uma margem aí para realizar o concurso, para promover os ajustes que os servidores também almejam. Excelente. Bom, quero agradecer você que está assistindo o programa. Curte, comenta, compartilha, manda essa entrevista com o vereador Jean Carlos. Ele é do PL, lá da cidade de Anápolis, líder de governo, o prefeito Márcio Corrêa, lá na Câmara Municipal. Então já manda para o pessoal. Segue a gente nas redes sociais. Qual é o Instagram do senhor, vereador? Instagram é Jean Carlos R Oficial, né? Estamos lá nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho, que é uma honra aí para a gente. De vez em quando dá tempo para responder um áudio. Sempre procura responder. É complicado. Não é fácil, que são muitas demandas aí, mas a gente tem procurado. Temos aqui, preciso cumprimentar aqui o Igor Neri, que está comigo, meu assessor, que também nos respalda nas redes sociais. Excelente. Bom, o vereador está falando da redução de gasto, você só não pode reduzir gasto, ele não vai reduzir o gasto dele, é lá na Vita Pane, panificadora, confeitaria, lanchonete, restaurante, no centro de Aparecida, vereador. Perto da Câmara de Vereadores, a melhor referência quando o assunto é comida. Lá o senhor não vai reduzir o gasto, não. Deixa para o Yuri pagar, porque o Yuri está ganhando bem lá na assessoria. Então, você procura aí o Chiquinho, o vereador vai sair daqui e já vai almoçar lá hoje comigo, o Daniel, o Cezinha, nosso presbítero. Tem almoço também? Tem almoço e dos bons, viu? Legal. E lá tem peixe, lá tem carne vermelha, carne branca, igual o Igor ali que tá malhando, só come carninha branca, camarão, lá você vai achar. E outro parceiro nosso, o senhor até falou aí, de algumas unidades de apoio, né? A gente fala Santa Casa de Misericórdia, muitas vezes ela é considerada o terceiro setor, né? Recebe emendas, e a gente sempre indica que como terceiro setor, o Grupo Florescer, uma ONG que existe desde 2018 e tem crescido cada vez mais, com mais de 300 voluntários aqui na região metropolitana. Já convido o senhor depois a gente bater um papo. Segue lá no Instagram, @Instituto Grupo Florescer. Venha fazer parte, visitar o hospital, se fantasiar. Agora a gente está entrando uma parte teatral, então todo hospital que a gente for, a gente vai fazer uma peça rapidinho de 3, 4 minutos de teatro para levar alegria, vereador, para as pessoas mais carentes. Esse é o momento que as pessoas realmente merecem uma atenção especial, né? No seu tratamento ali, hospitalar, às vezes na dificuldade da vulnerabilidade aí, social, e é preciso que haja
esses grupos, essas instituições fazem realmente um trabalho importantíssimo e merecem reconhecimento, né? Que parabeniza aí o Instituto Florescer, né? Lá em Anápolis nós também temos muitas instituições sérias e trabalhos realmente muito importantes, seja na saúde, no social, e isso complementa de fato o poder público, que não consegue, às vezes, atender todas as demandas. E o terceiro setor, né, o chamado aí, as instituições sérias merecem realmente o respaldo e o reconhecimento da sociedade. Uma vez, o vereador, lá no hospital, o cara falou assim, rapaz, eu vejo quanto que o pessoal aí do 011 gosta de mim. Eu falei, do 011? Falou, porque minha mulher não liga para mim, meus filhos não ligam para mim, minha mãe não liga para mim. Mas eu acordo cedo aqui, quando eu olho pro 011, 016, 021, cobrando. Até no hospital o povo cobra, liga o tempo todo. Isso aí não escapa, não. Vereador, agora falando de saúde na cidade de Anápolis, lembro, assim que o prefeito Márcio Corrêa assumiu, ele disse que a prioridade sempre seria ali a questão da saúde do município. Tem outras carências, educação, infraestrutura, sim, mas a prioridade sempre é a saúde. Número 1 é a saúde. Como que estava o cenário quando o prefeito assumiu e hoje? Olha, um cenário muito preocupante. Primeiro porque se estrangulou a rede pública de saúde municipal. Houve fechamento de unidades importantes, o próprio Hospital Municipal, o antigo Cais Progresso, que é o Hospital Frei Abrão, que não era mais portas abertas, o fechamento de algumas unidades que eram 24 horas, como o Abadia Lopes, e não tinha mais a extensão do horário, a própria restrição do serviço da Santa Casa por ausência de recursos. Então, isso tudo estrangulou tudo na UPA da Vila Esperança, a UPA lá em Mafra. E, de fato, a UPA da região sul, e distante de vários pontos da cidade, sobretudo da região norte, e a capacidade dela não atendia a demanda da cidade. Então, isso realmente causou um período muito difícil de sofrimento para a população. E o prefeito Márcio Corrêa, assim que entrou, a primeira medida tomada foi abrir as portas do Hospital Frei Abrão, tornar ele um hospital 24 horas e não mais apenas para cirurgias eletivas. E isso foi feito, foi repactuado com a OS, que está no momento contratada, gerindo a unidade. E esses 2 primeiros meses já tivemos 6.800 atendimentos. Eu estive lá um dia visitando o local, tínhamos 138 pacientes internos, fora os atendimentos, urgências, consultas acontecendo, 138 pacientes. E perguntei a um determinado funcionário lá se já tinha visto aquilo nunca. Às vezes tinha 8, 10, até 15 pessoas de cirurgias eletivas. Mas onde estava aquele pessoal? Abarrotado nos corredores de alguma unidade ou da sua casa sofrendo. Então, assim, foi já um impacto significativo, sobretudo para a população da região norte, que o Hospital Frei Abrão é localizado na região norte. Às vezes o cidadão tinha que sair, andar 20, 25 quilômetros para ir na UPA da Vila Esperança, tirar um raio-x, fazer uma consulta. Então, isso já foi uma importante decisão do prefeito. No primeiro dia, após a sua posse, abrir as portas do Hospital Frei Abrão. Estamos trabalhando para ajustar as condições para que o antigo Hospital Municipal volte a funcionar como unidade de UPA central e o prédio que foi construído o hospital para ser o centro de internação Jorge Rajá, que até chegaram a ser entregue, mas sem as devidas condições, porque não adianta só o mobiliário, tem que ter os insumos, os equipamentos, sim, e precisamos, sobretudo, dos profissionais, das equipes. Para se manter 80 leitos, mais de 80 leitos, é preciso um aparato de pessoas, de equipes profissionais. Então, foram entregues no encerrar do exercício 2024, mas sem o devido planejamento e os devidos ajustes. Não se pode pegar as pessoas que estão na UPA, digamos, da Vila Esperança e levar para lá hoje sem a equipe, sem a estrutura necessária. Como alguns colegas que defendem a administração anterior têm cobrado, porque o prefeito Márcio entrou, percebeu que não havia condição e essas unidades vão ser devidamente ajustadas para, de fato, poder atender. Sim. E ele ainda é da área da saúde. E eles estão promovendo isso, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria Eliana está com a sua equipe, com todos os esforços necessários para, o mais breve possível, voltar, onde seria a chamada UPA da mulher, deve ser a UPA central, mas com o atendimento do Hospital da Mulher,
resguardado, e lá onde é o Jorge Rajá, um centro de internação. Isso deve sim ampliar o número de leitos e facilitar ainda mais o atendimento da população. Porém, tudo demanda ajustes, recursos e contratações de profissionais. Então, assim, avançou e vai avançar muito mais. É preciso reformar a UPA da Vila Esperança, que está com a estrutura física muito eficiente e também que não consegue atender a demanda, por isso a necessidade de abrir as outras unidades. Já se promoveu ajuste para as cirurgias eletivas, que nos primeiros 2 meses, não tenho o número exato, mas foram mais de 600 realizadas nos 2 primeiros meses, e além do mutirão de catarata que está sendo realizado aqui em Goiânia, no Serof. Então há todo um empenho aí da questão da saúde para se poder realmente dar mais dignidade e melhorar a qualidade de atendimento, sobretudo da urgência, na rede pública de saúde do município de Anápolis. E a construção da UBS Leblon, vereador? Não tem essa... A UBS Leblon, ela já era construída, ela foi utilizada num período pela Covid, e aonde se construiu, ao lado da UBS Leblon, é o Hospital Jorge Rajá, o Centro de Internação Georges Rajá. Só que ele foi entregue, tá bonito o prédio, tem um mobiliário, mas não tem todos os equipamentos, não tem alvará da vigilância sanitária e não tem os profissionais para trabalhar. Para se atender um número de leitos desse, profissionais médicos, enfermeiros, técnicos enfermais, maqueiros, administrativos, toda uma gama de profissionais que não tem. Então, tentaram se movimentar, desguarnecer uma determinada unidade para inaugurar essas unidades de última hora. Fazer o chama, né? Mas não adiantou, porque aí você inviabiliza um outro local, descobre outro, mas não tinha também os insumos, os equipamentos necessários. Então, queria inaugurar o prédio. Queria apresentar e inaugurar o prédio. Então, isso foi corrigido, vai ser ajustado em breve, né? Nós temos certeza, nosso prefeito Márcio Corrêa e a equipe da Secretaria de Saúde estará disponibilizando e estaremos entregando de forma responsável e com todos os equipamentos profissionais à população. A UBS, ela já funciona, é um prédio à parte. Inclusive eu fui, né, quem realmente correu atrás dessa UBS, e aí reconheço que na administração passada se fez um esforço para concluir a UBS. Inclusive, quando acabou a reforma da UBS, com recursos próprios, salvo engano, ela foi utilizada para atendimento do Covid. Inclusive, foi lá também o local da primeira vacina em Anápolis. Só que a UBS, ela continua ao lado, o centro de internação é distinto. É um prédio separado. E esse centro de internação é que foi entregue, mas sem as devidas condições de funcionamento. Assim como a UPA da mulher. Então, esses 2 locais, em breve, estarão ajustados com as equipes contratadas, os equipamentos necessários e, naturalmente, com a licença devida dos órgãos, como a vigilância sanitária, que até então não tinha também essa liberação. Então, há todo um ajuste, um esforço para que nos próximos dias, né, possa se estar terminando essas providências e disponibilizando essas 2 unidades para melhorar ainda mais a rede municipal de saúde. Excelente. Bom, vereador, eu vejo que o senhor apoia bastante a implementação da lei de primeiros socorros nas escolas municipais de Anápolis. Isso é uma coisa que eu passei na Europa, morei muitos anos fora, então lá, com 7, 8 anos, a gente já sabia ali desengasgar um coleguinha, que se estivesse engasgando, um bebezinho, né, um idoso. Durante o acidente, se bater o carro, se o pai ou a mãe sofreu alguma interferência física, você sabe para onde ligar, você sabe o que fazer. Então, desde pequeno, a gente, morando fora do Brasil, já era instruído, né? Aqui no Brasil, nota-se muito essa ausência de ensinamento na escola, que muitas vezes um neto pode salvar um avô, um filho pode salvar um pai. E o senhor apoia muito isso lá. Como que está esse processo e aceitação nas escolas pelos pais e alunos? Bem abordado, Vinícius. Que bom que você já tem essa cultura, né? Já ambientado através da sua experiência aí em outro país. Mas é bem verdade. Eu, particularmente, tenho sempre um propósito, eu apresentei muitas leis de natureza digamos aí, preventivas. Como a lei da piscina, que estabelece equipamentos de proteção para evitar acidentes. Como a lei do desfibrilador cardíaco em locais de grande aglomeração. Ou seja, várias leis de minha autoria aprovadas são relatas à questão de prevenção. A que determina estacionamentos públicos e privados
a fazer aquele alerta para menores do interior de veículos. Uhum. Tudo isso tem leis da minha autoria aprovada. E essa foi mais uma. Baseada na Lei Lucas, que é uma lei federal, que é decorrente de um acidente de uma criança numa escola em São Paulo, no governo Michel Temer foi aprovada a Lei Lucas. A Lei Lucas estabeleceu que todas as unidades escolares do país devem promover curso de primeiros socorros aos seus funcionários, o quadro de profissionais que atuam dentro das unidades escolares. E foi geral, particular e pública. Essa lei, ela teve um vacatio legis, né, um tempo para entrar em vigor, e justamente, também coincidentemente, ela iria começar a funcionar no período da pandemia. Por conta da pandemia, meio que adormeceu a lei. Mas eu, em Anápolis, apresentei essa lei, foi aprovada por unanimidade dos colegas, e agora não foi colocada de fato em prática, mas agora nós vamos, juntos com a secretária de Educação, com a diretoria de inclusão, com a diretoria administrativa da Secretaria de Educação, promover, né, criar as condições de promover esses cursos. Cursos que não vai ser na lei municipal obrigatório, cabe ao próprio servidor, professor, auxiliar de educação, cuidador, vigia, que se sentir, né, interessado, aderir a realizar os cursos. São cursos simples. Eu avaliei na época da elaboração da lei que temos cursos até de, salvo engano, 36 horas aulas, que podem dar as condições mínimas para que se salve uma vida ou evite uma sequela. Sim. Infelizmente, por exemplo, lá em Anápolis mesmo tivemos uma ocorrência que se tornou até nacional, aquela jovem que teve o corpo ateado por fogo, numa experiência. Graças a Deus ela sofreu, mas, infelizmente sofreu, mas graças a Deus recuperou-se. Parece que houve as primeiras medidas corretas lá. Mas nem todos os locais se tem essa noção. Sim. Então é preciso, porque às vezes um mero acidente, um tombo, né, uma queda, sim, precisa às vezes de um melhor cuidado, de um cuidado especial, até que se chegue um profissional, um SAMU. É o caso, por exemplo, do engasgo. Né? Como tem criança na rede do CEMEI, na educação infantil, é importante que se tenha pessoas com o mínimo de conhecimento para que tome as primeiras providências e possa chamar o profissional. Então, nós vamos trabalhar para que esses cursos de primeiros socorros sejam, de fato, disponibilizados nas 110 unidades escolares do município de Anápolis. Obviamente, de forma gradativa, tem a possibilidade de fazer os convênios com o SAMU, Corpo de Bombeiros, os próprios profissionais da rede de saúde do município e, obviamente, criando aí a possibilidade dos servidores que compõem as unidades escolares poder participar e ter as noções mínimas. Eu vi, essa semana mesmo, um colega apresentou uma moção de aplauso a alguns policiais que socorreu um bebê e, graças a Deus, salvou a vida dele ali no engasgo. Então, isso também pode acontecer, eventualmente, dentro de uma unidade escolar e tendo ali uma pessoa com a noção de primeiro socorro, poder salvar a vida, evitar sequelas. E, naturalmente, é óbvio que situações que exigirem um profissional, vai haver ali o primeiro socorro e vai comunicar, né? O SAMU, o órgão responsável. Mas, certamente, é uma importante medida e nós trabalhamos e penso que uma situação que ajudar já será importante. Uma vida que salvar, porque são 38 mil alunos hoje na rede pública municipal de Anápolis. E aí, futuramente, eu creio que isso vai expandir, inclusive, as unidades particulares, até por conta da lei nacional. Quando a gente olha, vereador, para essa questão do cuidado ao próximo, até mesmo, às vezes, de frente para a escola tem um prédio ali com a mãe está desesperada, que o filho engasgou, sabendo que o profissional da escola é capacitado para poder salvar, é mais rápido que na delegacia do que ligar para uma ambulância. Então, são tantas ocorrências variadas. Nós tivemos uma fatalidade, uma tragédia lá em Anápolis, recentemente, na porta de uma unidade escolar, e aí acho que foi até da rede pública estadual, por conta de uma briga de adolescentes, houve ali, né, ceifar a vida de um menor. E naquele momento, obviamente, né, houve um desferimento de um golpe de arma branca. Não sei se seria o caso, mas talvez uma contenção da hemorragia desse tempo do SAMU. São hipóteses, mas, né, a gente torce para que não haja as ocorrências. Mas em havendo determinada situação, a pessoa tem noção básica, ela pode sim dar um sobretempo ali, né,
para que tenha um atendimento especializado profissional e garantir aí realmente a vida. É igual o caso do desfibrilador cardíaco, quando eu apresentei. E é importante que nós possamos adotar isso em vários locais. Hoje, os shoppings têm as brigadas civil, mas tem muito estabelecimento que ainda não possui. Mas é importante, tem locais de grande aglomeração, que às vezes até que se chega ali um corpo bombeiro, um SAMU, a gente já aconteceu. Um desfibrilador pode, às vezes, um manuseio simples, salvar a vida da pessoa. Sim. Quando eu aprovei essa lei, por coincidência, não lembro se foi 2 dias depois, um senhor teve um ataque fulminante numa praça aglomerada em Anápolis. Chamou o SAMU, mas não deu tempo. Quem sabe se tivesse ali uma guarita com um desfibrilador, tinha salvo. Tinha salvo. Se não me engano, na Suécia, é comum ter. Suécia, Suíça. E entra, inclusive, no curso de primeiro socorro, o manuseio de desfibriladores cardíacos. Agora, é lógico, nós estamos trabalhando com evolução, né, de cultura, de situações de capacidade do próprio município para permitir que isso aconteça. Nós temos muitos municípios que realmente não têm essa condição, uma vez, financeira de custear, mas aos poucos, né, nós vamos evoluindo e eu creio que as principais cidades já devem se adequar, porque tem um recurso razoável, né, Anápolis, Goiânia, Aparecida, as principais cidades do estado, como exemplo aí para as outras. Excelente. Esse é o vereador Jean Carlos, lá de Anápolis. Antes de finalizar essa pauta, recentemente na Câmara de Goiânia, se não falo de a memória, o vereador Ronilson Reis apresentou um projeto para que os próximos prédios, a partir da lei ser sancionada, eles tenham como obrigatoriedade colocar a redinha em todas as janelas, independentemente se o morador queira ou não. Se tornou lei, na verdade foi aprovado. Então, para trás aí é do morador colocar, mas para frente, tudo que for construído, importante, evitando acidentes. Em Anápolis nós temos essa lei. Ela não é de minha autoria, é do ex-vereador Eli Rosa. Eu me lembro que eu acho que ela foi aprovada assim, e é obrigatoriedade de fixação de telas, né, nas janelas e sacadas dos edifícios, né, condomínios verticais. E grande número de edifícios de Anápolis possui. Obviamente também vai, né, da própria proprietária, mas eu penso que é uma prevenção a mais. A mais para evitar. É como o caso das piscinas, que da minha lei estabelece grades, etc. Diz, de acordo com o que eu levantei também, na Europa, 99% das piscinas tem alarme. Não está usando, o alarme está deflagrado. Se cair uma bola, um animal, vai disparar. Mas tá lá. Se disparou, tem algo. Tem alguma coisa. Né? Aqui, lá na minha lei, não estabelece a obrigação do alarme, mas 2 ou 3 equipamentos que possam minimizar os riscos, como grades, lonas, alarmes, etc. Excelente. Bom, para finalizar aqui o nosso Plim Plim, a gente chama Plim Plim, são os patrocinadores. O senhor já vai lá na Vitapane, junto com o Yuri. Né? Vitapane. Você viu que o senhor já cortou o cabelo, fez a barba, mas o Yuri, se ele quiser acertar ali o bigode, fazer igual o Cezinha, ele gosta de tirar o pelinho do nariz também. A gente indica TH Barbearia, ali na Avenida Newton Marques Ferreira. Aqui pertinho, o senhor deve conhecer o Conjunto Cruzeiro do Sul, que inclusive é o bairro que eu nasci e cresci. Legal. Tem 13 mil eleitores dentro do Cruzeiro. Se o Cruzeiro se unir ali, faz 3, 4 vereadores. Faz 3, 4 vereadores. Então perde só para o Garavela e para o Buriti Serena. Depois é o Cruzeiro com mais eleitores. Então, se você estiver passando ali no Cruzeiro do Sul, vai lá no Thiago Borges, faz como o Cezinha, antes de ir para a igreja no domingo, no sábado ele vai lá cedinho, já faz o cabelo, já faz o bigodinho. Então, se o senhor... O senhor já está... Não, o Yuri quiser acertar a barba ali, colorir o cabelo, lá faz tudo. O Daniel ama ir lá também, cortar o cabelinho. Então, mas é bom manter a página de decorar, também, né? Senão você chega em casa, a mulher, ó... É verdade. Eita! Bom, o senhor é líder do prefeito Márcio Corrêa, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui. Como que o senhor vê as ações que o prefeito tomou, semelhantes ao do Leandro Vilela em Aparecida, ao do Sandro Mabel em Goiânia, reduzindo gastos, porque trocou-se um grupo político. Como é que o senhor tem visto e, principalmente, representá-lo na Câmara Municipal? Obrigado. Na verdade, o Márcio já veio com essa pretensão de se realmente priorizar os recursos públicos naquilo que era mais essencial. Nós sabemos que cada gestor tem seu estilo. O Márcio escolheu, desde os seus primeiros atos,
foi esse, de priorizar a saúde pública de Anápolis, porque, como nós dissemos, realmente passa por um período de dificuldade, vinha realmente sendo a principal reclamação da população. Então, os esforços concentrados nesse sentido já direcionam para que haja contenção de gastos em outras situações. Situações que, digamos, não seja prioridade para o cidadão no primeiro momento. Nós sabemos que a saúde, a educação, a questão da infraestrutura, a segurança, ela clama por mais prioridade. Nós sabemos que é importante o entretenimento, o lazer, o social, a cultura, mas a população, quando você ouve, olha, o que não pode atrasar, o que não pode faltar, o que não dá para esperar é a saúde. Então, um dos principais metas do prefeito Márcio é conter despesas para priorizar a resolver todos os gargalos da questão da saúde do município de Anápolis. E isso tem sido demonstrado até porque também em relação à questão financeira que se deparou. A prestação de contas do terceiro quadrimestre demonstrou cerca de 305 milhões de débitos, chamados dívida flutuante, imediata. Porque a dívida fundada, que é onde está, inclusive, os empréstimos, apesar de muito pesada, ela é a médio e longo prazo. É para trás para frente. Né? Para frente, você vai pagando. Agora, a imediata de credores que estão aí batendo as portas da prefeitura nesse momento, de acordo com o que é apresentado, são 300 milhões. Então, isso, naturalmente, impacta e compromete muito, sobretudo, e seja a contenção de gastos. Então, o prefeito chegou, de fato, já eliminou uma série de locação de veículos, de maquinários, inclusive conseguiu maquinários através de emenda do senador Wilder e do senador Vanderlan, e está fazendo um esforço tremendo realmente para conter gastos também de pessoal. Tanto é que tinham 1.500 cargos comissionados, apenas um terço desses cargos foram preenchidos, o que já dá uma economia significativa. Ou seja, uma série de ajustes realmente, revisando valores de contratos para que se possa tentar reduzir determinados custos. Então, tudo isso numa empreitada de contenção de gastos, para criar realmente uma melhor performance financeira do município, conseguir margem para que se possa, aí sim, aplicar o plano de governo, que nesse primeiro momento acaba sendo um pouco prejudicado pelas primeiras situações necessárias de ajuste, porque é preciso se ajustar, criar as condições, e aí sim nós vamos poder implementar o plano de governo, que foi a meta das propostas de campanha. E, naturalmente, isso passa por priorizar a saúde pública do município, a educação, com a ampliação, inclusive, de vagas que serão em torno de 1.000 a 1.500 nesse primeiro momento. Está sendo trabalhado pela Secretaria de Educação. Foram entregues aí também 38 mil kits escolares, uma parte doada pelo Estado, outra parte adquirida pelo município. Então, são muitos os trabalhos e realmente que ensejam a contenção de despesas consideradas não essenciais para priorizar aquelas que são consideradas prioritárias e essenciais para a população. Excelente. Esse é o vereador Jean Carlos. Gente, só complementando, claro. Você me falou, estar representando na Câmara o prefeito Márcio, o governo do prefeito Márcio Correia na Câmara Municipal, no Poder Legislativo, é uma honra. Nós sabemos que é um desafio, que você lidar ali com 23 propostas, 23 perfis de representantes, não é fácil, cada um com as suas vertentes políticas, as suas metas, o seu estilo, mas, sobretudo, o que eu tento unificar e ponderar ali em torno da União dos Vereadores, que o propósito é um só, é atender a população e dar as condições de que a população que realmente paga tudo tenha uma melhor prestação de serviço público em retorno aos seus impostos. E isso é o propósito do prefeito Márcio Correia, que se alinha com o nosso, e tenho certeza que haveremos de comemorar aí ainda muitas conquistas em toda a gestão nos próximos anos, nesses 4 anos do prefeito Márcio Correia. Excelente. Prefeito novo, está cheio de vontade, vai fazer a diferença. Antes da gente finalizar o programa, daqui a um pouquinho o vereador vai responder sobre o Roberto Naves e sobre o PL Goiás também. Quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Se você está gostando dessa entrevista, já deixa seu comentário aqui embaixo,
Vai lá no Instagram do vereador, qual que é, vereador? Jean Carlos. Jean Carlos R Oficial. Aí, ó. R Oficial. Aí, ó. Já vai lá, já manda um direct para ele. Ô, vereador, vem visitar aqui minha região, tô precisando de um negócio aqui. Já vai lá, vereador, tem que fiscalizar também. E as redes sociais facilitaram ajuda, né? Os contatos, né, com a população de diversos bairros. A Anápolis também cresceu muito. Eles têm dado uma proximidade aí com a população. E no futebol também, com a Anápolis empatou com o Atlético aí. O Galão tá firme aí na busca do título. Tá forte. Eu acho que vai chegar lá na final. Eu acho que vai surpreender. Vai surpreender. Eita. Casa cheia lá domingo. É domingo ou sábado? Sábado. É isso. Ó, para finalizar essa sequência de perguntas, a gente entrar em outra rapidinho. Andréa Rezende, primeira mulher presidente da Câmara de Anápolis. Sim. A gente já visitou ela lá, ela já esteve conosco aqui. Tá no sangue, né? Político, irmão, deputado, foi presidente da Câmara, o pai também. Como o senhor tem avaliado o trabalho da Andréa, de um ex-presidente que hoje é oposição à gestão? Isso. Então, é totalmente diferente, é outra sina, né, que a gente fala. E principalmente nesses quase 3 meses, o que o senhor já pôde ver na Andréa, assim, poxa, essa mulher é diferente? Olha, primeiro, realmente, reconhecer que nossa colega vereadora Andréa Rezende faz história, né? Uma primeira mulher presidente do Poder Legislativo de Anápolis. E como você bem disse, ela tem pedigree, né? Família, seu pai foi detentor de 5 mandatos como vereador atuante na cidade. O vereador Hamilton, filho, nós fomos eleitos juntos em 2012. É um jovem professor da política, dinâmico, muito articulado, tem feito aí um bom trabalho. E não diferente a Andréa, né? Que agora, como presidente, tem mostrado aí toda a sua condição de gestora, de diplomacia, de equilíbrio e agora também de austeridade, porque ao emitir a certidão, o Tribunal de Contas, a certidão do ODS, ensejou uma série de medidas de contenção também, de despesas do Poder Legislativo, e o seu perfil é isso, né? Eu vejo que ela tem essa pauta defensora da mulher, mas também sempre atuante em diversos segmentos, e por isso, né, não à toa, né, chegou a ter essa condição e está fazendo um bom trabalho. Eu tenho certeza que ainda nesses 2 anos aí da sua gestão haverá de proporcionar um crescimento e fortalecimento do Legislativo Municipal e tem conduzido de forma muito dedicada, muito equilibrada e sabendo ponderar as diferenças dentre os membros do Poder Legislativo, os que agora são oposição, os que são situação, mas tratando de forma muito igualitária a todos, e de forma muito respeitosa a todos os colegas, a todos os segmentos, ao Poder Executivo, né? Manter a independência, mas de forma muito harmônica, da mesma forma com o Judiciário e com todas as instituições que compõem a sociedade anapolina. Então, creio que ela vai fazer um mandato muito produtivo, profícuo, e vai ficar marcado aí como uma grande presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador, o senhor tem mais de uma década que já está como parlamentar. Então, o senhor pegou o finalzinho da gestão do Gomite, e aí veio a eleição do Roberto Naves. O Roberto Naves com 8 anos e agora o Márcio Corrêa. Sobre o Roberto Naves, o senhor esteve antes, durante o governo, como parlamentar e posteriormente. O que o senhor acredita que vai ser o futuro do Roberto Naves? Porque muito do que você, na política, tem estudado, o que fica ao final, né? Não é o início, começa muito bem, tá, mas no final é igual campanha, né? Você sai muito bem, mas chegar na urna e não tiver voto, você não está eleito. O que o senhor acha que vai ser o futuro político, haja vista que o final ficou aquela imagem de um rombo bilionário em Anápolis? Veja bem, eu não gosto de fazer muita avaliação pessoal, mas como gestor, ele teve seus pontos também positivos. Infelizmente, eu creio que tomou algumas decisões equivocadas, sobretudo no modelo de gestão adotada para a saúde. E isso eu mesmo, em algumas oportunidades, ponderei. Né? E eu penso que é uma pessoa estrategista, inteligente, articulada, que deu sua contribuição, tem uma visão de gestão. O que eu penso que talvez tenha pecado um pouco foi, sobretudo, essas decisões na área da saúde, ao ousar nessa questão de terceirizar toda a saúde e, de uma certa forma, estrangulou um pouco o sistema, sobretudo no atendimento de portas abertas. Isso, creio que trouxe uma impopularidade no final do seu governo, e reconhecendo que ele passou por pandemia, teve toda essa questão que eu acho que até conduziu razoavelmente, conduziu bem durante a pandemia. Não penso que essas decisões, sobretudo
na questão da saúde, trouxe um desgaste. Mas o Roberto é um político, né, estrategista, e creio que ele saberá conduzir bem aí os rumos. E a população cabe aí avaliar, né, o que foi positivo, o que foi negativo, e certamente ele vai seguir aí sua trajetória política. E para finalizar essa parte, antes de um quiz aqui, que o senhor vai responder para nós, PL. A PL tentou Goiânia, não teve êxito, Aparecida não teve êxito, a Anápolis teve êxito, e Rio Verde não teve êxito. Então, a gente entra no cenário antes da campanha do PL muito forte no estado, representado aí pelo Wilder, pelo Major Vitor Hugo, Gustavo Gaia, principalmente por esses, e pós-eleição com uma cidade eleita. Como que o senhor analisa o PL em 2026? O senhor acredita que vem o Wilder candidato a governador, podemos, igual a gente falou aqui em off, ver o Vitor Hugo talvez vice numa chapa com o Caiado, porque o Caiado já busca esse espaço no governo federal, né? Como que o senhor está analisando a Assembleia Legislativa? Tem algum nome já da cidade para vir? O senhor, por exemplo, pode ser um desses nomes? Como que está esse cenário? Bom, eu creio que, embora o PL tenha conquistado apenas a prefeitura de Anápolis, das grandes cidades do estado de Goiás, a densidade eleitoral ficou bastante demonstrada. Mesmo onde não foi vencedor, esteve ali demonstrando, né, a linha muito bom, de grande densidade eleitoral e, de certa forma, eu acredito ainda o fortalecimento do PL. E eu creio que o senador Wilder tem demonstrado aí sua articulação, o poder de aglutinação, e é possível sim que tenha condições de pavimentar essa candidatura. É um nome, né, cogitado, que tem, no meu entendimento, plenas condições de ser um postulante aí, forte postulante à sucessão do governador Ronaldo Caiado. Nós sabemos que temos outros nomes também, né, de peso, mas o senador, no que diz respeito ao PL, se projeta aí como essa grande possibilidade. Sabemos do Major Vitor Hugo, que tem suas expectativas e grandes condições também, e eu penso que isso ainda vai se convergir e o PL vai andar firme e forte em conjunto. Eu sou muito grato à oportunidade de estar no PL, porque vim de um processo bastante traumático, infelizmente, na cidade, no partido que eu estava, União Brasil, mas tive a oportunidade de ser recepcionado pelo senador Wilder, pelo prefeito, né, Márcio Correia, no PL. Assim que ele teve a possibilidade de se filiar, eu fui junto, e compor o PL foi realmente uma oportunidade, uma honra, e eu tenho que agradecer essa oportunidade de estar no PL, até porque também creio que isso me trouxe um fortalecimento dentro da sociedade anapolina, que é muito simpatizante das políticas, das pautas, dos princípios defendidos pelo Partido Liberal e, sobretudo, pela sua simpatia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também ao próprio senador Wilder, também há um grande respeito pelo Major Vitor Hugo na cidade, é bem avaliado lá também. Então, creio que nós temos condições de continuar crescendo fortes. E chegar na disputa, né? Vim apresentar aí também algum nome da cidade de Anápolis para a disputa aí do Senado 2026. Nós temos o colega vereador também eleito, vereador policial federal Suender, tem a pretensão de ser candidato estadual. Eu fui candidato a estadual, né, ainda não me defini, mas nós continuamos nosso trabalho e daqui para lá vamos amadurecer. Certamente outros nomes, mesmo que o próprio suplente de vereador e perdendo o partido, o ex-vereador Hélio Araújo, que é suplente senador Wilder, pode ser um nome também que venha a participar. Outros nomes que não participaram, mas que compõem o quadro PL, podem, às vezes, disputar a estadual, federal. Anápolis tem muitas pessoas com essa capacidade, expoentes lá do meio político, empresarial, que podem e são filiados ao PL, vir a disputar, e há nomes cogitados, inclusive. E eu creio que vai ser uma chapa bastante competitiva, forte, seja ela para Alego, né, para deputado estadual, federal, para senador e também, né, como candidato aí, quem sabe, ao executivo estadual, né, ao governo estadual. E, então, no geral, penso que o PL ainda está fortalecido e tem plenas condições de estar
sendo protagonista aí na sucessão de 2026. Excelente. Bom, para finalizar, temos um quiz, vereador. Eu vou falar uma palavra para o senhor. O senhor vai falar assim, o que essa palavra significa para você. Pode ser? Pessoal de casa, acompanha aí. Essa primeira palavra pode ser a cidade, certo, e pode ser o time também. O senhor pode falar também, não tem problema. Certo. Quiz NG, primeira palavra, Anápolis. Minha paixão. É uma cidade do coração, né, e que eu realmente amo. E nasci, criei ali, e nosso trabalho para se tornar cada vez melhor para todos. Excelente. Um objetivo na vida. Servir a população de forma útil. Esse é um objetivo. Tanto que sempre foi o meu slogan, ser um vereador servidor. Excelente. Família para o senhor. É tudo, né? Eu tenho uma família maravilhosa e é tudo para mim. É o nosso alicerce que realmente sustenta na dificuldade e que nos motiva a continuar, né, lutando aí. Excelente. E servidor público? É uma história de vida, né? E desde quando eu ia ainda puxado ali pelas mãos da minha mãe, servidora pública, a partir de 12 anos ali, né, fui recrutado ali, passei a participar como servidor do quadro da prefeitura, né? Naquela época o gestor era o saudoso ex-prefeito de Anápolis, Ademar Santino. Então é uma história de vida que se mistura realmente com a minha trajetória profissional, de vida e política, porque acabou me envolvendo também nessa condição de agente político. Excelente. Bom, esse foi o bate-papo NG, o senhor gostou? Demais, eu quero agradecer você, Vinícius e Portugal, isso, de Portugal, César, Daniel, né, Daniel Carvalho, e todos, né, que nos permitiram estar aqui participando desse portal Notícias Goiás, isso, e que realmente uma bela estrutura aqui, uma oportunidade de estar discutindo e ampliando, né, as fronteiras aí de Anápolis, passando aqui a se ouvir um pouco mais na capital, na minha Aparecida de Goiânia, através da sua audiência aí, dos seus internautas aí, seus seguidores, mas é uma oportunidade também que eu te agradeço e quero, né, ter outras aí. Vamos estar lá à disposição de vocês também em Anápolis, como vereador, como amigo, cidadão, o que precisar lá, nós estamos à disposição. Foi realmente uma oportunidade, um prazer estar aqui com vocês e eu espero, né, ter esclarecido, ponderado algumas situações e as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso perfil, da nossa trajetória e da cidade de Anápolis também. Excelente. Bom, eu agradeço você, vereador, líder de governo. Eu acho importante a gente trazer pessoas de outros municípios, principalmente da cidade de Anápolis, que serve como exemplo para a maior parte das cidades do estado de Goiás. Nós temos um pouco mais de eleitores em Aparecida do que em Anápolis, porém Anápolis tem 4 deputados estaduais, tem deputado federal, e nós aqui elegemos apenas um estadual, bateu na trave e entrou. Deputado Vetter. Então nessa próxima agora, a gente espera que as pessoas de Aparecida aprendam com as pessoas de Anápolis. E nós queremos ampliar essa representação em Anápolis. Acho que vai para 7, 8. Quanto na federal. Porque no passado já tivemos 7, 8 representantes. Uau. Realmente a cidade de Anápolis ela sempre teve um histórico pujante em relação à representatividade política do estado de Goiás. Tanto é que o governador Ronaldo Caiado é naturalidade, filho de Anápolis, o ex-governador Henrique Santino. Né? Então, celeiro existe realmente. Aquele ditado, né? Quem ganha Anápolis, ganha no estado. Exatamente. Tem sido sempre um balizador também das vitórias. Mesmo com outros, né, que não eram filho de Anápolis, mas próprio uma trajetória do ex-governador Marco Pereiro e tantos outros aí que sempre ficaram. O próprio Baldi chegou a ministro, né? O Alexandre Baldi. Nós temos ali realmente um celeiro de políticos que acabam tendo uma ascendência aí regional e até nacional. E é o que nós esperamos. Queremos ver a cidade cada vez mais no protagonismo, né, crescente, como uma cidade pujante na logística, na questão empresarial, no polo farmacêutico, e uma cidade acolhedora. Quem lá está costuma permanecer, né? E assim, da mesma forma, o nosso estado de Goiás, né, que também, né, tanto tem crescido e a gente espera cada vez mais ter mais protagonismo
no cenário nacional. Excelente. Palpite pro jogo? O Galo? 2-0. Rapaz, hein? O Galo contra o Dragão. O Dragão é brincadeira. Na vez que o senhor voltar aqui, o senhor vai contar pra gente por que o Divino do Corinthians é flamenguista. Você acredita que eu descobri isso ontem? Eu descobri isso ontem e fiz essa pergunta para ele. Mas realmente eu sou flamenguista. É que quando ele começou lá e acampou lá o trabalho na escolinha, ela já tinha o nome de Corinthians. E ele já era torcedor do Flamengo, segundo ele. E aí ele passou a ser chamado, Divino do Corinthians. Uma escolinha chamava, acho que Santa Cruz, e o nome é Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians. Que a escolinha era do Corinthians. Mas é um vereador que chegou agora também, está esforçando aí, demonstrando muita garra e vontade de contribuir com a população e, sobretudo, nesse segmento do esporte. Né? Excelente. Mas tem essa particularidade. Todo flamenguista é um pouquinho de corintiano. Não, eu sou flamenguista, eu sou corintiano. Gente, até mais. Semana que vem tem mais. Bate-papo NG, @portal Notícias Goiás. Se inscreve aí.